Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o mercado financeiro espera uma leve alta da inflação em 2022. Segundo o Banco Central, a revisão dos analistas aumenta a projeção para o índice oficial de preços deste ano pela segunda semana seguida. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu de 5,61% para 5,63% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus do Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. E para 2023, a projeção da inflação ficou em 4,94%. Segundo o IBGE, em setembro houve deflação de 0,29% e foi o terceiro mês seguido de queda no indicador. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,09% no ano e 7,17% em 12 meses. Para outubro, a previsão da inflação teve aumento de 0,16%. Os dados oficiais vão ser divulgados no dia 10. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano nos mesmos 13,75%. E para o fim de 2023, a expectativa é de que a taxa básica caia para 11,25% ao ano. Já a projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano se mantém em 2,76%. E para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 0,7%. E agora falando sobre saúde, a Secretaria Municipal da Pasta do Rio de Janeiro confirmou um caso de Covid-19 provocado por uma subvariante da Ômicron na capital fluminense. A circulação da nova cepa do coronavírus foi detectada pela Fundação Oswaldo Cruz. A circulação da cepa BQ1 foi detectada pela Fiocruz por meio de um sequenciamento genético. A Fiocruz explicou que segue monitorando o panorama da Covid-19 na cidade e alertou sobre a necessidade de prevenção e proteção dos moradores contra a Covid. A recomendação é para que aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 procurem uma unidade para concluir o esquema de imunização. O aumento de casos de Covid-19 na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá também serve de alerta para o Brasil. De acordo com a Abrafarma, já é registrado um aumento de testes positivos. Especialistas acreditam que a escalada de casos pode sim se transformar em uma nova onda da doença. Além da entrada de novas cepas, a imunidade adquirida pelas vacinas já está reduzida. E mesmo com a vacina, a nova cepa tem poder de transmissão maior do que a da Ômicron. E a Indonésia anunciou hoje que o número de crianças mortas por insuficiência renal aguda atribuída a substâncias nocivas encontradas em xaropes medicinais subiu para 195. A investigação começou em outubro após médicos observarem aumento de casos de insuficiência renal aguda. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 320 ocorrências foram registradas em todo o país. Os afetados são, na maioria, crianças menores de 5 anos. Os testes realizados mostram que os xaropes envolvidos continham quantidades excessivas de etileno-glicol e dietileno-glicol, dois componentes usados em produtos industriais como anticongelantes. As autoridades de saúde indonésias já haviam anunciado em outubro a suspensão de todas as vendas e prescrições de xaropes medicinais que pudessem causar o aumento dos casos de insuficiência renal aguda. Xaropes para tosse feitos na Índia também estiveram recentemente envolvidos na morte de quase 70 crianças na Gâmbia por insuficiência renal aguda. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta em outubro e recomendou a retirada de 4 xaropes para tosse e resfriado produzidos pelo laboratório indiano Maiden Pharmaceuticals, que podem estar relacionados às mortes.
E a Marinha do Japão fez uma revisão da sua frota naval internacional após a Coreia do Norte disparar mísseis balísticos em um ritmo sem precedente nas últimas semanas. O país decidiu reforçar sua frota militar. O primeiro-ministro Fumio Kishida fez o anúncio em um discurso ao passar em revista a frota internacional do país. Devemos nos preparar para uma época em que surgem atores que desobedecem às regras e usam a força ou ameaças para destruir a paz e a segurança de outras nações. Kishida condenou a guerra que a Rússia está travando na Ucrânia e denunciou os testes de mísseis da Coreia do Norte. Um deles sobrevoou o Japão pela primeira vez desde 2017, provocando um alerta de evacuação. Desde o início deste ano, a Coreia do Norte testou repetidamente mísseis balísticos, incluindo novos mísseis da classe ICBM, com uma frequência sem precedentes. Um deles até passou pelo espaço aéreo do Japão. Não podemos tolerar o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. A Constituição japonesa, pacifista, limita, em princípio, as capacidades militares do país. Mas Tóquio atualmente já elabora planos de segurança que podem exigir que os gastos com a defesa do país dobrem em 5 anos. Navios do Japão e de outros 12 países, como Austrália, Índia e Estados Unidos, participaram do ato na Baía de Sagami. E falando sobre esporte, olha só, paixão, campos improvisados, boa alimentação e um toque de magia. Este é o combo que faz da cidade de Rosário, na Argentina, um viveiro de estrelas do futebol e uma escola de treinadores. Acompanhe. Rosário, um berço de craques argentinos. Lionel Messi, Ángel Di Maria, Giovanni Lo Celso e o goleiro Franco Armani, todos convocados para a Copa do Mundo no Catar, nasceram nesta cidade localizada a 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires. Até Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, vem de Purrato, cidade vizinha de Rosário. Rosário e seus arredores, ou a província de Santa Fé, vamos falar da província de Santa Fé, tem algum dom. É encantada com a varinha mágica, porque obviamente é uma fonte sem fim de jogadores e técnicos. Nicolás Gagliari abordou o fenômeno em seu livro Rosário, berço dos craques. Na obra, ele lista cerca de 50 nomes de jogadores famosos nascidos na região, como Javier Mascherano, Maximiliano Rodrigues, Jorge Valdano e Gabriel Batistuta. Gerardo Martino, que foi técnico da seleção, técnico do News Old Boys e hoje está no México, dizia que nessa área do Pampa Gringo, os meninos nascem com um físico muito bom. Isso é algo que merece ser destacado porque o talento se aperfeiçoa. O jogador nasce com alguma condição e então o talento é aperfeiçoado pelos treinadores. Alguns atribuem essa proliferação de talentos à boa alimentação na cidade agroexportadora. A abundância de campos improvisados também tem sido uma das bases para muitos jogadores. Outros se desenvolveram em escolinhas de futebol infantil, como a do News Old Boys, que ninguém menos que Lionel Messi frequentou quando criança e hoje atrai centenas de pequenos que sonham em seguir os passos do ídolo. A cidade paralisa quando acontece o clássico entre os rivais News Old Boys e Rosário Central. Mas além da paixão que divide Rosário, a cidade certamente vai se unir para apoiar a Albiceleste e seus ídolos no Catar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.